pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu queria falar com vocês sobre Lucas 19, do 11 ao 28, que conta que tinha um senhor e ele precisava viajar para longe para se tornar rei. E ele deixou com seus empregados serviços. E ele foi, mas tinha muitas pessoas que não queriam que ele fosse. Os nobres, para ser mais específico, não queria que ele fosse rei. Mas ele foi para bem longe, se tornou rei e voltou. E cada um dos seus empregados teve que dar conta do seu serviço a ele. O primeiro, que tinha ganhado 5 moedas, voltou 10. O que tinha ganhado 2 voltou 5. E o que tinha ganhado 1 disse para o seu senhor: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é muito duro, o Senhor é muito malvado, nas minhas palavras, assim, né? E eu sei que se eu não tivesse perdido essa moeda, o Senhor acabaria com a minha vida. Então eu decidi, guardei ela no papel e deixei lá. E o Senhor fala, né? Servo mau, negligente. Se eu quisesse que a minha moeda voltasse do mesmo valor, eu tinha deixado no banco. E essa história, ela tem relação com Jesus sempre, porque todas as parábolas que Jesus conta têm relação com Cristo. Fazendo um paralelo, lá em Mateus 20, conta a história de um servo que colocou muitos empregados para trabalhar. Ele chamou alguns pela manhã, chamou outros pela tarde, chamou outros pelo final da tarde. E no final do dia, quando foi pagar, ele deu a mesma moeda para todos, deu 1 moeda para cada um. Essa parábola faz conexão com salvação, com o tema salvação. Porque mesmo que você ou eu cheguemos antes ou depois, seja você desde criança cristão, ou seja, no dia da sua morte, nós todos vamos receber a mesma moeda, ou seja, salvação. Mas nessa parábola, Jesus está falando sobre serviço, sobre dom, sobre propósito. Presta atenção comigo. Quando esse Senhor vai para longe para se tornar rei, o que Jesus está dizendo? Olha, eu não vim para me tornar rei nessa terra de Jerusalém. Eu vim para trazer salvação, para que um dia vocês venham para esse reino distante, para que eu seja o rei de vocês. Esses nobres são os fariseus, que não querem Jesus como rei. Todos os discípulos, essa parábola está sendo contada na casa de Zaqueu, que eu contei sobre Zaqueu ontem. Então, eles estavam falando essa parábola na casa de Zaqueu. E os discípulos, as pessoas estavam reunidas lá e todos achavam que Jesus ia se tornar rei de Jerusalém. Mas no caso, Jesus não veio para se tornar rei de Jerusalém, mas falar sobre o reino distante, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Trazer ele para cá. E Jesus estava falando da sua morte. Depois que Jesus morresse, ele ia voltar para os céus para se tornar rei, para um dia voltar a dominar as pessoas daqui. E quando ele voltasse, que ele vai voltar, né? Como a gente bem sabe, a gente tem essa fé. Jesus vai voltar, como ele disse, eu vou preparar o lugar e voltarei. Então, Jesus, quando ele vir, ele vai perguntar para cada um de nós: olha, o que você fez com o dom, o serviço que eu te ordenei? O que você fez com os talentos que eu te entreguei? Você multiplicou esses talentos? Você escondeu esses talentos para, meu Senhor é muito cruel, é muito bravo. Se eu perder esse talento, ele vai brigar comigo. E fazendo um paralelo também com os servos, cada um de nós recebemos um dom. Cada um de nós recebemos um serviço. Mas aqueles que multiplicarem esse dom serão bem vistos pelo Senhor. E tem muita gente que fala assim: ah, não, o Senhor é mau, o Senhor é cruel.
se a ira dele se derramar contra a minha vida, melhor eu guardar esse talento. Mas Deus não quer isso, Ele quer que a gente multiplique os nossos dons para serviço da obra dele. Essa pessoa que esconde é aquela pessoa que sabe o que deve ser feito, mas não faz, não serve ao Senhor com o seu melhor, não se entrega pelo seu dom. E ele não recebe aquilo que era para ele ter recebido, sabe? E isso aqui está falando de galardão, né? No Mateus 20 está falando sobre salvação, mas nessa parábola está falando sobre galardão, porque galardão é diferente de salvação. Salvação é aquilo que nós recebemos pela graça, mas o galardão é é o nosso serviço nessa terra. Como a palavra de Deus diz, tem um versículo que fala que quem der um copo de água a um dos meus servos, terá galardão nos céus. Então, um serviço pequenininho que a gente já faz, a gente recebe galardão. E uma coisa que deve nos preocupar é o que a gente vai entregar a Jesus no dia que ele perguntar: cadê as suas obras? Então, faça o possível, tudo aquilo que Deus te entregou, multiplica seus dons, seus talentos, seu serviço a Ele, para que no dia que você chegar diante de Jesus, você se apresente com muitas obras. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Glória a Deus.